essa é a pergunta que agora o entrevistador Eduardo Bolsonaro vai fazer para o Paulo Figueiredo. O FBI quis te ouvir de maneira informal, é isso mesmo? Isso é uma coisa que, inclusive, está sob investigação, faz parte das coisas que o Alexandre de Moraes está sendo acusado, não vou nem falar acusado, porque isso não é o termo correto, mas que está sendo analisada a conduta do Alexandre de Moraes. A gente vai ter mais novidades sobre isso envolvendo o Departamento de Justiça e tal, em breve, no futuro, são coisas que ainda não dá para falar, mas o que se chama de repressão transnacional, né, que é quando ele utilizou informalmente do FBI para pedir para que um agente do FBI me ligasse para me intimidar, para ver se eu, passando pelo acordo internacional, que foi a mesma coisa que ele foi condenado no Rumble. Condenado não, né? Que a juíza decidiu a respeito disso no Rumble. As pessoas precisam entender. O caso do Trump Media e do Rumble, o que a juíza já decidiu? Ela falou, olha, o Alexandre de Moraes violou as leis internacionais, notificando o Rumble de forma irregular. O Alexandre foi lá, mandou um e-mailzinho, e em vez de passar pelas proteções de jurisdição que eu falei. A mesma coisa que ele tá fazendo comigo agora, e a mesma coisa que ele fez lá atrás, em vez de me intimar para depor, ele quis ver se botando um cara da PF daqui para botar um agente do FBI para me ligar para ver se eu topava, querendo marcar de ir na minha casa. O FBI, não, nós vamos na sua casa te interrogar na data tal. Aí eu virei pro FBI e falei assim, pô, legal, mas... Qual é a acusação? Qual o papel do FBI nessa investigação? Não, veja bem, o FBI só está ajudando. Eu falei assim, qual o papel do FBI? Não, a investigação é do Brasil. Eu falei, lindão. Da democracia pujante brasileira. Pra cima de Moá? Sou do Rio, meu irmão. Vai me dar migué? Porra, não mete essa, filhão. Carta rogatória. Mas teve gente que foi ouvida. Então, é o caso do doutor Camarinha, né, médico Camarinha. do Bolsonaro. Ele se deu, claro, mas assim, desculpa, Edu. Se alguém recebe uma ligação do FBI, se você não tá muito cascudo já, é que eu já tô... Já tem uns caras aí na mão. Se você não é muito cascudo, cara, quando meu celular é do Google, né? Então ele tem aquele negócio, aquele serviço que a gente tava até discutindo, isso, né? O fato de eu ser hétero. Meu celular é do Google. Então, toco meu telefone, aparece a identificação de chamada. E você vê lá, Federal Bureau of Investigation. Você toca o telefone, a gente, não me lembro mais, Rodrigues, uma coisa assim, falando do Bureau de Miami. Moral da história, eu liguei pro Comitê Judiciário, quem tem amigo aqui no Morre Pagão, o Jim Jordan mandou uma carta pro diretor do FBI perguntando que porra é essa? E isso hoje, essa carta tá servindo como base para uma das investigações envolvendo... Um dos ataques à democracia, né? Um dos ataques à democracia. Exato. Aliás, eu queria agradecer a enorme audiência, que a gente tá com 30 e poucas mil pessoas já nos assistindo. E começo da tarde ainda, né? Não é comum. Não é comum. O horário absolutamente ingrato. Bom, falando aqui um pouco das coisas práticas, Eduardo. Acho que você não pode falar com quem você se reuniu ontem. A gente, né? Se reuniu ontem. Não, melhor não. É que quando encontra com um congressista, com um parlamentar, é esperado você tirar uma foto, né? Os parlamentares têm uma vida muito pública. Mas quando você vai para dentro do executivo, ocorre a lógica inversa. Então, quanto menos falar, menos você vai dar munição para os seus inimigos, que são tanto quanto inescrupulosos, né? Para dar oportunidade deles agirem. Então, o nome é melhor não falar, não. Mas eu acho que a gente pode... Sempre sou favorável a isso, tem certas coisas que a gente não pode falar, óbvio. Mas eu acho que o máximo que a gente puder falar e dar transparência para o público, eu acho legal. Essas reuniões são reuniões secretas, onde a gente tem um plano maravilhoso contra o Alexandre de Moraes. O que a gente fala nessas reuniões? A gente leva, na verdade, os fatos que ocorrem no Brasil, né? A gente leva as cerca de 1.500 prisões do Rio de Janeiro, explica, olha, como é que foi querer dar um golpe, né, num domingo de janeiro no Brasil. Há a semelhança natural, a comparação natural entre o 8 de janeiro do Brasil, de 2023, com 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença, né? 8 de janeiro, no Brasil, o Bolsonaro não era mais o presidente. Então, o que bota mais um argumento ainda em cima, além de todos aqueles, né? Pessoas desarmadas, nomeou os comandantes militares que o Lula indicou, né, durante a transição, etc. Mas você ainda consegue adicionar um conteúdo novo, que é, assim, como é que vão impedir o Lula de assumir se ele já tinha assumido, né? A gente leva essas informações. A gente leva as questões das violações do Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos, né? Teve o caso até de uma mulher que estava postando a partir do X aqui nos Estados Unidos, Flávia Magalhães. Você chegou a entrevistá-la? Entrevistei. Né? E o Alexandre de Moraes pediu mandado de prisão contra ela. Então a gente vai mostrando como que isso daí está sendo nocivo não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. Do ponto de vista comercial, o Brasil aqui no Ocidente é sempre o segundo país mais lucrativo para plataformas de redes sociais, sempre ficando atrás dos Estados Unidos. Então, quando vem uma empresa americana para cá e um juiz da Suprema Corte fala, olha, você pode vir, mas tem que bloquear essa pessoa, essa empresa, esse, aqui. Isso daí está violando também os interesses norte-americanos. E eu falei lá no passado, eu falei, olha, não esperem que o Trump vá olhar, né, para um banimento do X no Brasil, por exemplo, e vai emitir só uma notinha da embaixada, não. Muito pelo contrário. Ele vai enxergar isso daí como uma ação comercial de um governo contra o governo de outro país. Por que as empresas brasileiras podem ir para o Brasil e desfrutar de uma Constituição, de segurança jurídica, de liberdade, e as empresas americanas não podem ir para o Brasil desfrutar, né, dessa reciprocidade? Então isso tudo acaba entrando no meio desse jogo,
E você não precisa nem ir muito fundo para que as autoridades comecem a imaginar o que possa ser feito para preservar o direito à liberdade de expressão, que aqui é consagrado na primeira emenda que eles falam, né, na primeira emenda da Constituição norte-americana, e eles começam a elucubrar o que pode ser feito, né? Eventos, acionamento de leis, possibilidade de sanções e assim por diante. Então, isso tudo tem acontecido, tá? Por óbvio, a gente não pode aqui explanar tudo com nomes e detalhes, né, por uma razão de segurança, por uma razão até de ética também, tá? Mas eu tenho ficado muito feliz, Paulo, com as portas que têm se aberto. Eu acho que cada vez mais a gente tá progredindo, né, num terreno em que lá atrás tinha muita dúvida, né? Poxa, como é que vai ser depois que o Trump assumir? Será que essas portas continuarão abertas? Será que as pessoas continuarão nos responder aqui no telefone? E graças a Deus tem sido dada a continuidade nesse bom relacionamento que a gente vem construindo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que vale explicar para as pessoas ficam um pouco confusas, né? Elas falam, mas o Alexandre vai perder o visto, ou o Alexandre vai... Mas ele falou que você gosta mais da Europa, não tem problema. Mas são algumas coisas distintas que estão em curso, né? E muita gente fala, não, é só o Alexandre, ou são todos os ministros do STF, etc, etc. Então, esse é outro ponto também que cada vez mais tem sido ventilado aqui, né? Não é só o nome do Alexandre. Já ouvimos Fábio Chor, já ouvimos o juiz Marco Antônio, né? André Vieira. Então, Ayrton Vieira, perdão. Então, todas as pessoas que estão ali correndo junto com o Alexandre, né? Justificando as ações dele, investigando e etc., também estão sob análise aqui. É importante explicar. Há dois mecanismos diferentes em curso, né? O primeiro deles é o que se trata de cassação de visto. O termo correto é inadmissibilidade nos Estados Unidos. O sujeito fica proibido de entrar nos Estados Unidos. Se tiver visto, o visto é revogado. Ele não pode pedir um visto novo. E se tiver nos Estados Unidos, ele é deportado. Esse é um processo que, por mais que tenha havido também um pedido formal de congressistas ao Departamento de Estado, e o Departamento de Estado pode cancelar automaticamente, e ninguém sabe. Então, a situação real é que o visto dos ministros, dos 11 ministros, já pode estar cancelado, porque foi feito um pedido nesse sentido. O Richard McCormick, da Geórgia, né? Foi o Richard McCormick esse ano, mas no ano passado, o Richard McCormick pediu especificamente para o Alexandre de Moraes. Mas no ano passado, Maria Salazar, Chris Smith, o Rick Scott, o outro da Flórida, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Foram vários deles que pediram ainda durante o governo Biden, e essa carta permanece até hoje lá. Pode ter sido cancelada, a gente não sabe, porque o Departamento de Estado não anuncia cancelamento de vistos. Na hora que o cara for tentar entrar nos Estados Unidos, ele é barrado, ou na hora... Isso vale até para o André Mendonça, vale para o Cássio Nunes. A gente não sabe se o visto dele está cassado. Certamente para o Barroso. Todos eles podem estar com os vistos cassados, a gente não sabe disso. Mas além desse pedido, houve um projeto de lei que foi aprovado já no Comitê Judiciário e está pronto para ser votado na Câmara. O que é esse projeto? No Censorship on Our Shores Act, sem censura dentro das nossas costas. É um projeto de lei que torna inadmissível de entrar nos Estados Unidos qualquer um que tenha praticado o que se considera violações de primeira emenda, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de petição ao Congresso, etc, etc. A um cidadão liberdade americano. Religiosa. Liberdade religiosa. Dentro do Congresso dos Estados Unidos. Território americano, não. Fora do território americano. Contra um cidadão americano. Bom, no caso do Alexandre... Será que ele se enquadra? Você que está me ouvindo, será que o Alexandre de Moraes se enquadra em alguma violação de liberdade de expressão de americano? O Darrell Issa, que é o deputado autor desse projeto de lei, ele fala especificamente, ele cita o Alexandre de Moraes. Na discussão dentro do Comitê Judiciário, ele fala que o Alexandre de Moraes foi o grande motivador desse projeto de lei. Inspirando corações pelo mundo, ó. Quando ele tomou a decisão de tirar o X, foi o momento chave para que ele fosse um inspirador desse projeto de lei. Mas ele não é um projeto de lei que vale só para o Alexandre. Ele vale contra os europeus que estão trabalhando para praticar censura, canadenses, australianos. Ele vale para qualquer um. Então as pessoas perguntam, mas Paulo, vai pegar todo mundo? Este é um projeto que não depende de nenhuma ação nossa para pegar mais todo mundo. No máximo, a gente vai pegar uns nomes, pedir para um congressista dos Estados Unidos, a gente não, provavelmente eu, vamos pegar alguns nomes e vamos pedir para te liberar dessa, para pedir para algum congressista pedir formalmente ao Departamento de Estado com base na violação do processo. Esse processo ainda precisa ser aprovado na Câmara, não foi aprovado ainda, no Senado e sancionado pelo Trump. Quando que vai ser aprovado na Câmara? As pessoas me perguntam. Eu falo, eu não sei e eles não sabem também, porque nesse momento eles estão nessa discussão de orçamento louca que não dá nem para falar com eles de outras coisas. Mas a gente espera que seja uma coisa nos próximos 2 meses que isso seja aprovado. E está com apoio bipartidário, então é possível... É verdade. A gente da esquerda até que votou dentro da comissão, né? Dentro da comissão. Já na última vez e agora nessa vez também. Então isso é visto. Visto é um assunto. Vai pegar todo mundo. Agora existe um outro caminho, que é uma coisa que eu estou começando a ver as pessoas discutirem na imprensa cada vez mais, que é a chamada Lei Magnitsky. Você acha que tem gente da imprensa que vai lá no teu YouTube para aprender sobre Lei Magnitsky? Já tem muito, né? Você sabe que às vezes eu vejo os noticiários, eu falo assim, eu vi isso em algum lugar, será que eu não vi o Paulo Figueiredo comentando isso? Agora tá nesse canal de televisão, cara. Cara, você sabe, o Pablo Marçal não gosta, mas eu tenho boa amizade com vários jornalistas da grande mídia. Porque eu não acho que são todos vagabundos. Eu acho que tem gente boa, eu acho que tem gente que procura apurar, tem gente que tem viés, é uma coisa que a imprensa, meu avô já reclamava.
de viés. Uma coisa é a imprensa ter viés. A outra coisa é a imprensa ser um veículo de propaganda do regime. Então, os que são veículos de propaganda do regime, esses, cara, quer me calar, quer me prender, etc., não tem alternativa a não ser destruí-lo. Agora, o cara que tá lá, faz um trabalho honesto, tem gente boa, eu acho que tem gente decente, por exemplo, até dentro da Globo News. E aí, uma dessas pessoas, não vou dizer quem é para não queimar ele, porque essa pessoa, né, porque vão ficar dizendo que essa pessoa tá conversando comigo. Vai entrar em inquérito, de repente. Vai entrar em inquérito. Ele fala assim, cara, eu posso falar uma coisa? Em 2022, eu me informava basicamente pelos pingos nos is assistindo seus comentários sobre o que estava acontecendo nas Forças Armadas. Eu falei, pois é exatamente isso que... Mais um antidemocrático que você nem sabia, ó. Exato. Então, assim... É o motivo pelo qual você tá no inquérito. Eles assistem. Não tá tudo certo. E eu sempre... Tem os Valdo Cruz, as Dani Lima, as pessoas que não... Mira Leitoa, as pessoas que não dá pra conversar. E tem as pessoas que dá pra conversar. Mira Leitão também, meu Deus do céu. Não, tem gente que não dá pra Botei conversar. no stories do meu Instagram hoje lá, ela justificando e dizendo por que a inflação recorde de fevereiro dos últimos, Era sei lá, boa. 20 Entenda anos como é boa. Não, foi a maior, mas é do mês mais curto, e foi por causa disso, então não vai afetar aquilo e tal. Eu falei, nossa, excelente. Sobre a Lei Magnitsky, tem basicamente dois pontos sobre os quais o Alexandre está suspeito. Eu posso até pegar minha colinha aqui, que tem uma ação mais detalhada sobre isso, mas basicamente tem dois. Um ponto é o envolvimento em graves abusos dos direitos humanos. O que é a Lei Magnitsky? Lei Magnitsky é uma lei que ela surgiu em 2012, depois ela foi ampliada numa versão em 2016, com a participação, inclusive, do Chris Smith. Um dos principais líderes para essa expansão, né? Um dos principais. Comprou a briga de jornalistas da Bielorrússia. Exato. Justamente por conta dessa questão de imprensa. Ela foi expandida em 2016, antes de reclamar em 2016, durante o governo Barack Obama, foi sancionada pelo presidente Barack Obama, que dá aos Estados Unidos a possibilidade de impor sanções financeiras através do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos no Exterior do Departamento do Tesouro. Então, o que a lei diz fala o seguinte: se você cometeu casos graves de corrupção, e aí o sentido de corrupção nos Estados Unidos é diferente do estado do Brasil, corrupção não é só suborno, ou se você cometeu graves violações de direitos humanos, você está absolutamente sujeito à Lei Magnitsky. E eu posso pegar aqui, cara, eu tenho, assim, enorme jurisprudência, absolutamente enorme jurisprudência. Olha, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, há apenas alguns meses, o OFAC sancionou um juiz russo por conduta semelhante a de Moraes em relação à supressão da liberdade de expressão e detenção arbitrária de um dissidente político na Rússia. A juíza russa Oleisa Mendeleva ordenou a detenção arbitrária de Alex Gorinov, vereador da cidade de Moscou, defensor público, bababá. Em resposta, o OFAC designou Mendeleva de acordo com a ordem executiva 13818 por ser uma pessoa estrangeira que é responsável, cumpre ou se envolveu direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Aí tá aqui. Em março de 2023, o OFAC sancionou um outro juiz, investigador especial e perito russo, sob a AEO 13818, por suas medidas antidemocráticas contra Kara Murza, um cidadão russo, que fez um discurso perante a Câmara dos Representantes do Arizona. Ou seja, só pra você entender esse caso, é um caso onde um cidadão russo veio aos Estados Unidos diante do parlamento e denunciou uma ação russa, sofreu as consequências na Rússia. Olha, tô tendo déjà vu aqui, hein? E por conta disso, o juiz que agiu contra ele sofreu sanções econômicas. Será que se eu der um discurso aqui nos Estados Unidos e voltar pro Brasil e pegar meu passaporte, se enquadra nisso? Não sei. Em abril de 2023, o OFAC sancionou 3 juízes nicaragüenses sob a ordem executiva 13851, por seu envolvimento em abusos de direitos humanos conduzidos pelo regime do presidente nicaragüense Daniel Ortega e pela opressão mais ampla de cidadãos nicaragüenses que se opõem ao seu governo. Os juízes revogaram arbitrariamente a cidadania daqueles que expressaram sua oposição ao regime de Ortega. Tipo quando cancela o passaporte de quem está no exterior, sabe? Você já ouviu alguma coisa similar? Mais ou menos. Em dezembro de 2019, voltando mais para trás, o OFAC sancionou 2 juízes iranianos sobre a ordem executiva por punir injustamente cidadãos iranianos e cidadãos com dupla nacionalidade por exercerem suas liberdades de expressão ou reunião. Os juízes supervisionaram o erro. Isso é interessante. Ambos os juízes supervisionaram o erro do judiciário do regime iraniano em julgamentos de fachada, nos quais jornalistas, advogados e ativistas políticos e membros de grupos étnicos e religiosos minoritários do Irã foram penalizados por exercer sua liberdade de expressão e liberdade de reunião. Em setembro de 2024, o OFAC sancionou 4 juízes venezuelanos. Olha só, isso é antes que digam que é o Trump, maluco, etc. Eu tô lendo coisa aqui do governo... Sim, já aconteceu Biden. Sem a nossa atuação também. Biden. Sobre a ordem executiva com a ligagem idêntica à Lei Magnitsky. Os juízes eram membros do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, TSJ, que impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos. Olha... Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, né? Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar. Outro venezuelano, Michael Moreno, é um exemplo proeminente de onde os Estados Unidos deram um passo adiante e indiciaram criminalmente o juiz da Suprema Corte por sua má conduta, corrupção e atos antidemocráticos. Esse aí era cachorrinho do Hugo Chávez, o Michael Moreno.
Ele começou a ganhar notoriedade, né? Ele se transformou em juiz, mais ou menos ali, logo no início do primeiro governo, primeira presidência do Hugo Chávez, e ele começou a atender o Hugo Chávez na condenação de opositores políticos do regime. E aí ele foi ganhando moral, subiu no judiciário, chegou até a Suprema Corte. Chegou na Suprema Corte, ele achou que era todo poderoso, podia fazer o que quisesse, e tomou aí, foi sanção OFAC que ele tomou, né? Foi Magnitsky. Basicamente a mesma coisa, né? Isso é importante que as pessoas saibam. A lei Magnitsky é a lei que dá ao presidente a autoridade para utilizar o OFAC contra pessoas que violam direitos humanos, gravemente direitos humanos. É que a execução se dá através do OFAC, que é um instrumento do Tesouro americano, correto? Na parte da Secretaria de Tesouro. E a justificativa se dá através da lei Magnitsky. Então, essa é uma parte. A outra parte é o que se chama de abuso procedimental ou abuso de poderes judiciários. No Brasil seria abuso de poder. Especificamente, contornar os canais jurídicos internacionais e violar as normas jurídicas, que é parte do que o Alexandre de Moraes tem feito. Isso tem a ver com os procedimentos contra mim, contra o Constantino, contra a Ludmilla, contra o Monark, contra o Alan dos Santos, contra o Jason Miller, contra o Elon Musk, contra o Rumble, contra o Trump Media Group. Essas violações também entram no que se chama numa visão mais ampla de corrupção, né? Então, por exemplo, só para citando aqui, em 6 de fevereiro de 2025, o presidente Trump assinou a ordem executiva 1403, que impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional por tentar abrir arbitrariamente investigações e afirmar jurisdição sobre questões relativas ao pessoal dos Estados Unidos e alguns dos seus aliados. Aqui o TPI, como o TPI fez, ele abriu perseguição extraterritorial. Você tem o caso da própria Flávia Magalhães, né? O procurador-geral da Nicarágua também foi sancionado por usar medidas ilegais para tentar... PGR, né? O PGR. Então a gente tem ministro da Suprema Corte da Venezuela, tem PGR da Nicarágua, tem vereador da Rússia, tem procurador do Tribunal Penal Internacional, um monte de gente que já tomou esse tipo de medida. Os Estados Unidos também impuseram sanções a funcionários de governos estrangeiros, como o Ministério Público Central, a PGR, né, da República Popular Democrática da Coreia, por processar e punir injustamente figuras da oposição política em um processo legal envolvendo julgamentos fundamentalmente injustos. Os estrangeiros também foram vítimas do sistema judicial fundamentalmente injusto da República Popular da Coreia. Assim, eu posso falar de absolutamente vários casos, e há, obviamente, como que a participação, como que o Alexandre se envolveu. Então, eu citei aqui, a primeira coisa foi abuso de direitos humanos, a segunda coisa foi abusos procedimentais e perseguição e invasão da jurisdição estrangeira, e a terceira coisa é o envolvimento em corrupção significativa, coerção, extorsão e retaliação econômica. E aí você entram basicamente as ameaças que ele fez contra o X, contra a SpaceX, contra o Rumble, e aí tem outros exemplos aqui, né? Eu posso ficar aqui só dando exemplos. O OFAC também sancionou funcionários de governos estrangeiros responsáveis por usar suas posições para manipular o sistema legal em benefício próprio ou em benefício de seus aliados políticos. Já ouviu falar disso? E em desvantagem da oposição política. Por exemplo, em agosto de 2022, de novo, governo Biden, o OFAC sancionou Saima Sirenos Cephus, procurador-geral e procurador-chefe da Libéria, sobre a ordem executiva babá. Então, assim, há enormes jurisprudências dentro dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque nas nossas reuniões, a gente se limita a expor os fatos. Produzimos relatórios extensos, todos com base em informações públicas. Algumas informações nós obtivemos através do Congresso dos Estados Unidos, como as ordens que eram secretas do Moraes, que o Congresso nos ajudou a obter. Isso é bizarro. Vem novas ordens que nós vamos obter agora. Nós não, o Congresso americano vai obter, que nós teremos acesso, que são as ordens do Alexandre à Meta, que são as ordens do Alexandre ao Google. E breaking news, que isso daí também vai gerar mais um capítulo longo nessa história toda, tá? Porque a Meta ela é dona do Facebook e do Instagram. E do WhatsApp. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes mandou, durante a eleição de 2022, quando ele era presidente do TSE, ordem de bloqueio, de censura só pro X? Ou será que ele também mandou pro Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, papapá? Inclusive, acho que tem cópia, né? Quando ele mandou pro X, ele copiava as outras plataformas. Tem alguma coisa disso aí também? Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque isso daí também vai gerar mais problemas lá pro nosso querido defensor da democracia brasileira. Então, nesse momento, a jurisprudência, as sanções estão sendo levantadas sobre sanção. Visto, pega todo mundo automaticamente, já não tem mais nada com a gente. E não é só eles, não, pega os investigadores também. Polícia Federal. O TPI, o Karim Khan, que é procurador do TPI, Tribunal Penal Internacional, não foi só ele sancionado, não. Todo mundo que participou da investigação, que culminou no pedido de prisão do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, todo mundo ali foi, como diz o carioca, né? Foi de ralo. Então, alô Fábio Shor, alô equipe da Polícia Federal, que só estou cumprindo o meu trabalho, tá? Como nós falamos pra vocês lá atrás, seria muito mais digno você... eu não tenho opção. Claro que você tem opção. Mas e o quê? Eu vou pra rua? Eu falei, você fez concurso pra ficar prendendo velhinha? Aqui nos Estados Unidos, eu lembro, se não me engano, até na Flórida,
Teve uma autoridade lá, uma prefeita, alguma coisa de um condado que falou, a partir de agora aqui não pode mais transitar com arma. Aí o xerife chegou e falou, olha, não vou cumprir, ou então, né, pode tirar uma distintiva aqui que eu não vou ser policial para ficar cumprindo o mandado aí contra a nossa Constituição. Então, todos vocês, né, quer o Eduardo, quer o Paulo queira ou não, vocês quando puxar essa fieira vai vir um monte de peixe junto. Mas é importante dizer o seguinte, Eduardo, e isso vale dizer, que neste primeiro momento, todo o foco de sanções financeiras está na figura do Alexandre de Moraes. É o nome mais famoso. Antes que, o ataque ao Alexandre de Moraes, não é ataque ao Alexandre de Moraes. Existe um dispositivo na lei americana, lei americana, que impõe sanções àqueles líderes internacionais que tomarem determinadas atitudes. A única coisa que a gente está fazendo, de fato é apresentar quais foram essas violações para que eles tenham ciência. Agora, não fui eu que derrubei o X. Não fui eu que derrubei o Rumble. Não fui eu que cacei passaporte de jornalista. Não fui eu que mandei prender cidadã americana. Não fui eu que estou ameaçando tomar passaporte de parlamentar. Não fui eu que derrubei uma dúzia de redes sociais de parlamentares. Não fui eu que emiti ordens secretas, palavras do Mark Zuckerberg. Conservadores ali durante a eleição de 2022. Não fui eu. Não fiz nada disso. Agora, tudo que foi feito é acompanhado de documentação, é acompanhado das ordens, é acompanhado de reportagens da mídia internacional, é acompanhado de documentação. Cara, só o processo do Rumble. Cara, eu vi um catatal. A gente viu ontem. Esse que está em sigilo, desse tamanho. Então, assim, é uma coisa absolutamente gigantesca. Então, falei de. E quais são as consequências disso? Bom, as consequências disso, para exclusivamente a figura do Alexandre de Moraes, é o que se chama a entrada no SDN List. A entrada do SDN List, vocês procurem no Google aí. ChatGPT, hoje em dia é ChatGPT. Eu não sei se o João ou o Bruno conseguem até botar na tela a lista do OFAC SDN List. Ela é publicada todos os dias, é um PDF. Se vocês conseguirem, bota na tela porque é um negócio gigantesco. Uma vez que você entra nessa lista, o que acontece com a sua vida? O que acontece é o seguinte. Número 1, visto cancelado automaticamente. Número 2, não vê mais o Mickey na Disneylândia. Não vê mais. Só pelas lentes do Alan dos Santos. Número 2. E muitas vezes a Europa entra junto nas sanções, tá? O Michael Moreno da Venezuela foi assim. Primeiro Estados Unidos, depois Canadá e Europa vieram na sequência. Exato. É muito comum os outros países a cegar. Número 2. Você fica impedido de fazer negócios com qualquer empresa americana. Significa que uma empresa americana, se souber que você está na SDN List, ela não pode fazer nenhum negócio com você. Número 3. Você fica bloqueado do sistema financeiro internacional. Calma aí, e se a empresa americana fizer negócio com um cara sancionado? Ela sofre o que se chama de secondary sanction, sanção secundária. Que significa? Que ela passa a sofrer as sanções que a primeira pessoa teve. Então congela a conta bancária, congela tudo da empresa. Então, o que acontece é o seguinte, todos os ativos no exterior são congelados. Tá? No exterior, não só nos Estados Unidos? Não, são então congelados. Não adianta você se desfazer dos seus investimentos, vamos imaginar aqui, na XP ou na BTG, que esteja em solo americano. Tem um investimento imobiliário aqui, não sei quantos dólares no investimento rodando. Eu tirei dos Estados Unidos, agora eu tô livre então de tomar uma sanção dessa. Aí você levou, digamos, para a Suíça. Eles estão congelados, porque eles não podem... Só que acontece uma outra coisa que é uma coisa pior. E por isso que o apelido disso é pena de morte financeira. Todos os bancos e instituições financeiras, por padrão, encerram a sua conta. Porque eles ficam impedidos de fazerem negócio com você. Mas a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também, se eles quiserem continuar tendo acesso ao sistema SWIFT, sim. Mastercard, American Express, Diners Club, Visa. Mas eu sou o ministro da Suprema Corte. Eu dei uma ordem impedindo que a Caixa Econômica encerre a minha conta. Não tem problema, você pode dar essa ordem. O que vai acontecer é que a Caixa Econômica vai passar a ficar fora do sistema SWIFT. Então o prejuízo ao erário... o Banco do Brasil, por exemplo, tem ação negociada na Bolsa. A Caixa Econômica eu acho que não. Mas o banco, não sei. Mas o Banco do Brasil... essa é a lista do OFAC? Olha o tamanho desse. Aquilo que tá rolando ali embaixo é o quê? É o pessoal que já acho foi... que é o nome das pessoas. Não é essa não, tá? É um PDF. Tá? É um PDF. Vou mandar pra vocês, porque eu recebo todos os dias. Bastante pessoa. E Venezuela tem uma penca de gente, ó. Tem. Venezuela tem bastante gente. Pode ser isso, pode ser outra visualização. Aqui eles publicam um PDF. Todos os dias eu recebo um e-mail, que eu tô dentro do boletim de atualização, e as pessoas podem entrar, não é nenhum acesso secreto que eu tenho da Casa Branca, não. E você não é uma consulta de passaporte de ninguém no CBP, não. Não é. Não é uma tipo, eu preciso ter um amigo aí, parente no CBP, que pode. Não, nada disso. Você pode simplesmente chegar lá e botar se cadastrar, que você vai receber a lista do SN. Essa é a pena de morte financeira. Significa que você tem que fazer... Então tem Mastercard, Visa, American Express... Você tem duas opções para você guardar o seu dinheiro. Ou ele pode estar no colchão, ou ele pode estar no cripto, Bitcoin. Pode fazer o curso... Agora que ele é amigo do Nicolas, pode fazer o curso do Renato 38. De Bitcoin, eu sou filha da puta. Pode fazer o curso do Renato 38.
gestão de Bitcoin. Então, eu gostaria de ver o Alexandre fazendo curso. Não sei, não sei se o do Renan 38 é bom ou não. Manda o Fábio Show fazer pra ele uma carteirinha lá. Manda abrir uma wallet lá. Um wallet. E é uma alternativa.